Eu falei que eu ia voltar, né, pra gente continuar essa historinha aí, né? E vamos lá, vamos ver se essa regra do NOx do elemento químico central vai ajudar a gente, por exemplo, para esses casos que você vai ver agora aqui comigo. Então, ó, você pega ácidos aqui um pouquinho diferentes, com os ácidos do arsênio. Aqui. O arsênio está na família 5A. Tudo bem que a fórmula molecular parecida com a do fosfórico vai te ajudar, mas se tiver um pouco inseguro aqui, ó. Menos 2 vezes 4, menos 8, com 1 mais 3, menos 5, e o arsênio aqui vai ser mais 5. Repara que o NOx dele é igual à família onde ele se encontra, então esse é o ácido arsênico. Mesma coisa aqui, diminuir um oxigênio, né? Vai cair em 2 unidades do NOx do elemento químico central, então esse vai ser o ácido arsenioso. Agora você pega, por exemplo, silício, família 4A, tá? Menos 2 vezes 4, menos 8. Com mais 4, menos 4. Então o silício aqui é mais 4. Então tá igualzinho a família que o silício se encontra, esse NOx dele aí. Então ele é o ácido que tem que terminar em ico, ele é o ácido silícico, certo? Esse cara, o boro, que é da família 3A, ó, menos 3 vezes 2, quer dizer, 3 vezes menos 2, menos 6. Com mais 3, menos 3. Passa para o outro lado, vai dar mais 3. Então o boro, lembra-se, passar para o outro lado indica que a soma tem que dar 0, né? Então o boro vai ser mais 3 aí, igualzinho à família dele. Esse é o ácido que tem que terminar em ico, bórico, tá? O selênio, que é da família 6A, tudo bem. As estruturas estão muito parecidas com as estruturas do ácido sulfúrico, que também é da família 6A, o enxofre é da 6A. Então você calcula aqui, vai dar mais 6, esse é o selênico, e o de baixo, o selenioso, segundo a regra que a gente estabeleceu. Existem outros casos importantes aqui, e de elementos químicos pertencentes a metais de transição que podem aparecer. O HMNO4, ele vai seguir a 7A. Então, o que significa isso? Se ele é menos 2 vezes 4, menos 8, com mais 1, menos 7. Então, ele é mais 7. Então, esse é o permangânico. Ó, porque se ele segue a da 7A, se o manganês segue a 7A, o que acontece? Se o NOx dele é mais 7, repara que o 7 mais 7, ele tem que começar com perico. Só a 7 começa com perico no topo. Então, ele é o permangânico. O crômio segue as outras famílias. Então, vamos lá. Você tem o H2CrO4, que é o ácido crômico, e esse H2CR2O7, então vamos calcular. Você vai falar, seguiu das outras famílias, ele é o crômico, tá? Agora você pegou aqui, ele tem NOx mais 6. Se você calcular o NOx do H2CR2O7, vai dar mais 6 também. Então, ó, menos 14 com menos 12, aqui vai dar mais 6. Você fala, ixi, eu tenho 2 ácidos que têm o mesmo NOx no elemento químico central. O que eu vou fazer? O que os caras fizeram da IUPAC? Ó, um tem 2 crômios, o outro tem 1. Se o de cima aqui que tem 1 crômio é o crômico, o de baixo que tem 2 crômios é o dicrômico. Porque tem que terminar em ico porque eles têm o mesmo NOx. A gente só muda o prefixo aqui. E o H2MnO4, agora você calcular aqui, ele é o... Se ele tem um rebaixamento do NOx, se o daqui de cima é mais 7, você calcular o NOx aqui de baixo vai dar mais 6, teve uma queda de NOx, não foi de 12 unidades, porque o manganês é muito peculiar, né, em certo sentido, né, ele vai perder o per e vai ficar só mangânico, ok? Então esses ácidos costumam aparecer, principalmente em eletroquímica, quando a gente vê pilha, etc., né, vê processos de oxirredução. Então, a gente comenta ele só para você não ter surpresa. Agora, esse caso de você ter elementos químicos centrais que têm o mesmo NOx, mas que tem uma quantidade de hidrogênios e oxigênios diferente, ocorre devido à hidratação que o ácido tem. Todos os outros ácidos que a gente viu no outro vídeo e está vendo agora são ácidos que a gente chama de ácido orto. Eles são historicamente chamados de ácido orto. Agora, quando você pega e desidrata intramolecularmente o ácido, o que você faz? Você pega o orto e tira uma molécula de água de dentro dele, né?
Ou seja, você pega o H3PO4, por exemplo, tira a água, fica HPO3, né? Esse ácido, o NOx do fósforo aqui, continua sendo mais 5 do HPO3, assim como é do H3PO4. Então eles têm que terminar em ico, só que a gente tem que mudar o prefixo, né? Ele é um ácido mais desidratado. Com uma desidratação que você tira uma água, eles vão ser chamados de ácido meta. Esse é o ácido metafosfórico, tá? Como é que você fala? Como é que eu vou lembrar disso, né? Você vai falar, ó, presta atenção, você lembra do fosfórico, você tem que lembrar do fosfórico, tá? Quando você pegar um ácido que tem fósforo, que você fala, poxa, tem muito pouco hidrogênio do que aquele que eu conhecia, você suspeita que é um metafosfórico. Outra dica é você pega o cara que tem pouco hidrogênio e soma uma água. Se você recuperar o fosfórico, você já sabe, com a adição de uma água, que ele é um metafosfórico. Essa é a dica. Aí, só que ele serve para outras coisas. Como é que você pega o metacilícico? O metacilícico, se você parar para pensar, você pega o silícico. Quem que é o silícico? De cabeça aqui, ó. É o H4SiO4. Tira uma água, né? Vai ficar H4 menos 2 hidrogênios, menos H2, vai ficar H2. O silício não tem na água, fica H2SI, 4 menos 1 oxigênio, vai dar H2SiO3. Esse é o metacilícico. Tá? Muito bom. Só que existem os ácidos piro. Os ácidos piro são ácidos que surgem não numa desidratação intramolecular, eles surgem numa desidratação intermolecular. Ou seja, você tem que pegar 2 dos ortos, que são dos slides anteriores, das nossas explicações anteriores, e tirar uma água. Então você pega 2 H3PO4, por exemplo, e tira uma água. Então vai lá, 2 vezes 3, 6. Menos 2 dá 4. 4 hidrogênios, 2 fósforos, P2, 2 vezes 4, 8, menos 1, 7, H4P2O7. Você vai falar, como é que eu vou saber identificar o piro? O piro, principalmente dos ácidos clássicos que a gente viu, que é do nitrogênio, do cloro, enfim, de todos aqueles outros ácidos, para não me alongar muito, eles sempre têm um único elemento químico central. Quando você vê um elemento químico central com 2 unidades, você suspeite fortemente que ele é piro, tá? Claro que o meta aqui em cima, se você reparar, você tem que pegar ácidos que têm 3 ou mais hidrogênios. Então não é qualquer ácido que pode virar meta. Ele precisa ter 3 ou mais hidrogênios para você poder tirar uma água. O piro ele tem que ter pelo menos 2 hidrogênios, porque ao serem multiplicados por 2, gerem 4 hidrogênios quando você for tirar uma água. Então, você pega o HNO3, você vai falar, tem um metanítrico? Não, não vai ter um metanítrico, porque o ácido nítrico é HNO3, tá? Se você multiplicar, se tirar uma água do nítrico, poxa, vai ficar quantidade de hidrogênio negativo? Não faz o menor sentido, tá? O piro, né? O piro nítrico tem, não. Você multiplicar por 2 ácido nítrico, vai ficar 2 hidrogênios. A hora que você tirar a água dele por desidratação intermolecular, vai sumir os hidrogênios. E ácido sem hidrogênio não é ácido, né? Então, esse é o piro fosfórico. Aí você fala, quem vai ser o piro sulfúrico? Né? O piro sulfúrico vai ser o cara que você pega 2H2SO4 menos uma água. Então, vai ser o quê? Vai ser 2 vezes H2, vai ser H4, menos H2, vai ser H2. S2O7. E esse cara, o H6S2O7, quem que vai ser esse cara? Meu, compara com o cara aqui de cima, com metacilícico, né? O cara tem 2 silícios aqui no meio. Claro que esse cara só pode ser o pirocilícico,